Bom dia, estão bem? Tudo bem? Depois do lanchinho prontos para irmos até as 2 horas? Bom, pessoal, muito bom encontrar todos aqui novamente, né? Desde o ano passado que não nos víamos, alguns, né? Mas mantemos contato com muitos. Para variar um pouquinho, o nosso tema vai ser de um paciente muito especial. A gente vai falar mais uma vez sobre o atendimento magnético à infância. Mas antes disso, eu gostaria de fazer algumas pequenas considerações, talvez até chovendo no molhado em alguns assuntos, mas uma chuva no molhado sempre faz bem. Tem uma antiga lenda, que acredito, por isso digo chovendo no molhado, que todos conheçam, que fala daquela história de que a verdade era um espelho que havia no Olimpo. Conhecem? Era um espelho muito lindo, divino e tal. E esse espelho foi enviado à Terra com um emissário, para que a verdade ficasse na Terra. No entanto, esse emissário era um pouco parecido comigo, ele era meio atrapalhado. E quando ele chegou próximo da Terra, este espelho escapou das suas mãos e se espatifou contra o nosso planeta aqui. E esse espelho se fez em 1.500 pedacinhos. Agora já se lembram dessa história, né? E com isso, o que acontece? Cada um dos habitantes da Terra recolheu um pedacinho desse espelho e tem consigo que isto é a verdade. E não deixa de ser, é a sua verdade, né? É a verdade do seu momento. No entanto, essa história também nos permite pensar numa outra forma de nós trabalharmos essa questão de termos ou não a verdade. Que mais bonito do que eu querer dizer assim, o pedaço que eu tenho do espelho é a verdade, melhor é eu querer juntar o meu pedaço ao pedaço da Lurdinha, ao pedaço da Lu, ao pedaço da Madê, ao pedacinho da Cláudia, do Adilson, do Ivan e de todos vocês. Se todos nós pegássemos os nossos pedacinhos e colocássemos juntos, nós teríamos uma parte do espelho bem maior. E conseguiríamos, com isso, enxergar coisas que só com o meu pedacinho eu não consigo. Concordam? Então, quando nós lidamos com o magnetismo em uma instituição espírita, nós temos que procurar viver essa orientação. Eu não tenho a verdade total. E não há nenhum demérito em eu unir a minha verdade à verdade de outras áreas do conhecimento, ampliando essa questão. Então, não há nenhum demérito em eu unir o meu conhecimento espírita ao conhecimento do magnetismo, que são irmãos, óbvio. Nenhum demérito em unir estes dois conhecimentos à medicina, à pedagogia, à psicologia, à psiquiatria, e estudar o que é, na verdade, a vida. Porque a vida, ela é fenômeno a cada segundo. E fenômenos de diferentes ordens. Não existem apenas fenômenos biológicos, não existem apenas fenômenos espirituais, não existem apenas fenômenos psicológicos, emocionais, não existem apenas fenômenos da imaginação, existem todos. Então, eu preciso conhecer, não vou dizer um pouco de cada um, porque daí eu creio que um dos mentores espirituais da sociedade ia me passar uma rasteira e me derrubar do palco. Porque ele diz que quem conhece um pouco de cada coisa não conhece nada de coisa nenhuma. Mas nós precisamos conhecer suficientemente os fenômenos com os quais nós somos chamados a trabalhar. Não precisamos ser experts.
em medicina, porque não é a minha área, assim como também não é a minha área de formação acadêmica, nem psicologia, nem psiquiatria, nem nenhuma dessas áreas. Eu sou advogada, como todos vocês sabem. No entanto, no meu trabalho como magnetizadora espírita, eu preciso conhecer um pouco, bastante, suficiente, de todas essas áreas. E preciso ter a noção de que se eu me aliar ao pedacinho da verdade que tem o psicólogo, que tem o médico, que tem o psiquiatra, que tem o pedagogo, que tem o psicopedagogo, que tem o professor, que tem o artista, o meu trabalho vai se enriquecer. E eu vou conseguir aprender mais, me desenvolver mais como ser humano e, consequentemente, oferecer mais àquele que procura o grupo no qual nós trabalhamos. E isso também tem que ser passado às outras pessoas. Então, este trabalho pelo qual, principalmente nos EMEs, nós somos conhecidos, vinculados à infância, ele surgiu exatamente desta parceria. Porque foi encaminhado para o nosso grupo um menino autista, encaminhado pela psicóloga, porque ele era tratado como obsidiado numa outra instituição. Essa história é conhecida de todos. Aí começava a parceria deste trabalho. Foi o primeiro caso, depois dele vieram vários. Hoje são 12 crianças, 4 adolescentes e 2 adultos atendidos neste setor do nosso trabalho. Mas esta parceria não se resume ao atendimento da infância. Ela também acontece no setor dos atendimentos diversos, vamos dizer assim, da nossa clínica geral de atendimento magnético na Sociedade de Vida. Mas, especificamente tratando do assunto que é o objeto do nosso estudo nessa manhã, que é a infância, nós precisamos ter mais do que, ao lidar com o adulto, a consciência e o conhecimento a respeito desses diversos fenômenos que integram a vida. E ainda mais, como espíritas que somos, vou me reportar ao trabalho que foi apresentado em Porto Seguro o ano passado, quando nós falamos sobre reencarnação, infância e magnetismo, mostrando as questões que estão lá no Livro dos Espíritos, as suas vinculações com o magnetismo, com o desenvolvimento psicológico e, portanto, a nossa forma de atuação como magnetizadores em razão da infância e o seu estado por si só delicado. Porque, como eu sempre insisto em dizer, nós nos preocupamos muito quando alguém desencarna em como ele está no mundo espiritual, ficamos em preces para que os mentores espirituais, os trabalhadores da desencarnação atuem. No entanto, quando reencarna uma criança, quando uma mulher está grávida, nós não nos preocupamos em dar-lhe a assistência necessária em termos magnéticos e espirituais. E ali está se dando um processo magnético espiritual da maior relevância para a evolução, que é o processo reencarnatório humano. E isso vai se desenrolar ao longo de toda a infância, como nós falamos. E este estado de perturbação no qual este espírito vai reencarnar, como está lá no Livro dos Espíritos, não vai resolver eu ficar chamando os mentores espirituais para fazer o trabalho. Porque ele está encarnado, ele está numa condição, como diz Kardec, alma, para diferenciar do espírito desencarnado, e isso tem o seu motivo de ser. Não vou entrar aqui na questão, mas tem o seu motivo de ser. Há todo um contexto especial durante a infância que precisa ser atendido, precisa ser cuidado, tem as suas peculiaridades. E quando nós lidamos com a infância, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que auxiliando este espírito a se desenredar deste processo de perturbação reencarnatória no qual todos nós encarnamos. Então, nós precisamos conhecer estes fenômenos e precisamos conhecer toda a gama de fenômenos que podem acontecer
nesse universo infantil. E tem um detalhe muito importante. Ao longo das apresentações, desde hoje, e isso é frequente em todos os encontros de magnetizadores, nós, quando lidamos com uma pessoa adulta, temos aquilo que a gente chama do feedback. A pessoa fala, ela expressa, ela diz o que sente, ela diz quais são os seus sintomas, quais são as suas melhoras, quais são as suas sensações. No entanto, quando se lida com a infância, isso não acontece. A criança vai dizer, às vezes, que está com dor, às vezes não. Ela vai ter uma interpretação diferente, às vezes, dos fatos, às vezes ela não vai ter a noção plena da questão. Nós vamos depender da visão dos pais ou responsáveis por essa criança, que, dependendo da situação que envolve, terão a sua visão também alterada por aspectos emocionais. Muitas vezes os pais dizem assim, não, mas o caso do meu filho é leve. O caso do meu filho é quase nada, na visão dele. Quando a gente começa a observar, não é tão pouco assim. Mas é um desejo interno e a gente compreende perfeitamente isso. Que não tem uma visão clara da realidade. Então, nós, como magnetizadores espíritas lidando com a infância, se com o adulto eu posso fazer experiências e testes, com a infância eu tenho que ter a absoluta convicção e certeza de que eu não posso errar. Simplesmente não posso. Porque o estado espiritual dele é delicado, o estado psicológico é delicado, o estado emocional é delicado. Todo ele é um ser muito delicado. Ele está em dependência, e tem um outro fator. Se essa criança apresentar qualquer um dos problemas com os quais nós lidamos, que, em geral, lá na sociedade, se concentram muito mais nos aspectos psiquiátricos e psicológicos do que propriamente de doenças físicas, embora existam, e espirituais, deixa eu acrescentar. Nós trabalhamos essencialmente, os pacientes que são conduzidos até nós apresentam essas características, ou são psiquiátricos, psicológicos, ou têm problemas espirituais. E isto é uma fronteira extremamente delicada, porque temos, então, que conhecer todos esses fenômenos para saber com qual nós estamos lidando e como ele vai se comportar e como ele deve ser conduzido. E essa criança com este problema, com este contexto, ou eu seduzo ela, e ela gosta de estar comigo e aceita o meu atendimento, ou ela não volta mais. Nem que o pai amarre. E aí também eu não gosto de violência porque não resolve. Então, neste caso, pessoal, nós não temos a segunda chance. Ou nós conseguimos cativar essa criança e trabalhar com ela, ou isso vai ficar comprometido. E já vai comprometer todo o restante. E o outro grande detalhe, eu vou precisar muito da observação, da minha observação, porque os pais vão me dar um retorno, que, como eu já disse, muitas vezes pode ser fidedigno, muitas vezes não, porque vão influir as próprias questões emocionais e psicológicas deles em relação à problemática do filho. Então, eu tenho que também observar, porque este meu paciente ele não vai me dar feedback. Eu vou conseguir observar melhoras nele se eu conhecer e identificar com qual fenômeno eu estou lidando. Então, é por isso, pessoal, que neste trabalho, que na verdade ele envolve 5 das principais questões psicológicas e psiquiátricas na infância, com limites nas questões da mediunidade e da obsessão, aqui nós vamos trabalhar apenas 2. Me concentro bastante em fazê-los perceber como identificar. E depois, num segundo momento, a gente vai falar da terapêutica empregada. Ok? Então, o primeiro destes casos,
que a gente vai abordar aqui hoje, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade e esquizofrenia no segundo módulo, né, porque a apresentação das lâminas ficou desta forma. É muito comum, e assim como alguns de vocês referiram que as pessoas surgem nos nossos trabalhos dizendo que estão depressivas, quando na verdade estão tristes, porque não têm um diagnóstico médico, hoje, com a infância, acontece algo muito semelhante. É muito comum a busca pela pílula mágica, aquela que vai transformar a criança no anjo. E a medicalização da infância está sendo muito, muito acentuada. A quantidade de crianças tomando Ritalina, tomando N medicamentos antidepressivos, em alguns casos necessários, em outros, porque falta a noção de também separar o que é uma questão de limite educacional do que é um transtorno, do que é um problema mais grave na área da psicologia, na área da psiquiatria, na área espiritual. Uma dificuldade geral. Então, muitas vezes as mães dizem assim, ele é hiperativo, ele não para. E a criança é arteira. E aí eu digo assim, a gente observa e diz assim, olha, ele tem um diagnóstico médico, psicológico? Não tem. Então, vamos observar um pouquinho. Aí tu percebe que a criança, na verdade, é uma criança arteira e saudável. E como eu já fui uma criança muito arteira e saudável, eu digo assim, olha, beleza, ele pode vir tomar passe no horário normal, ele não tem nada. Mas óbvio que a gente tem que observar para poder dizer isso e tem que observar com um certo critério. Se houver um diagnóstico que confirme isso, tudo bem. Agora, o que se observa, como eu falei antes, muito desespero em função de dar limites, em função de orientar e também muita intolerância porque se costuma dizer, com relação à infância, que o que importa é a qualidade do tempo que se passa com a criança. Eu concordo parcialmente. A qualidade importa, sim, mas uma quantidade mínima é necessária. Porque senão eu tenho uma hora de extrema qualidade com meu filho em um mês. Do que ele vai se lembrar? Eu ouvi, gente, uma coisa de pasmar outro dia. Uma criança discutindo com a mãe numa fila de banco e disse assim para a mãe, eu vou chegar na escolinha e vou contar para ti o que tu está me fazendo. Eu fiquei ouvindo aquilo e pensando assim, quando eu era criança, eu me lembro que eu fazia o contrário. Se acontecia alguma coisa na escola, eu dizia na escola, eu vou contar para minha mãe, eu vou contar para o meu pai. E hoje a gente ouve, eu ouvi isso numa fila de banco, uma criança dizer para a mãe, vou contar para a professora, vou contar para a tia. Foi a expressão que ela usou, vou contar para ti o que tu está fazendo comigo. Acho que tem uma inversão, né? Então, vamos lá. Como é que eu realmente vou saber se essa criança tem um transtorno de hiperatividade, de falta de déficit de atenção? São aquilo que chamam, né, de crianças fora de controle. Isso envolvendo o déficit de atenção e a hiperatividade. São sintomas globais, tá? A hiperatividade vai andar de mãos dadas com déficit na coordenação motora fina e na incapacidade da criança de parar de falar. Então, são 2 pontos básicos para eu identificar se isto existe ou não. Tá? Se a criança tem a coordenação motora fina, ou seja, se eu der, por exemplo, um papelzinho e pedir que ela faça uma bolinha, se ela vai conseguir fazer isso ou não. Tá? Ela vai conseguir pegar um lápis e fazer uma bolinha, ela vai ter essa coordenação motora de fazer coisas miúdas. Tá? E, ao mesmo tempo, a incapacidade dela de parar de falar. Ela vai estar assim, uma maquininha, tá? Que cansa de ouvir falar. O outro, a dificuldade de controlar sentimentos, não suportando frustração. Isso é um sintoma geral das crianças com transtornos, pelo menos com estes transtornos que a gente analisou, déficit de atenção, esquizofrenia, autismo, depressão. Elas ficam excitadas e impacientes facilmente e facilmente se tornam agressivas. E aqui tem um detalhe.
né? Também porque a gente tem essa dificuldade de separar as coisas e tentar ter um olhar mais global sobre os fenômenos da vida, com relação à criança, a gente acha que é coisa de criança, né? Então, de repente, é uma criancinha lá de 2, 3 anos e ele está assim, né? Está assim nas pernas da mãe, ou ele pega uma pazinha com areia e joga em alguém, ele está brincando. Não, isso são atitudes agressivas e a gente precisa trabalhar isso. É preciso observar se isso é uma vez, se isso é duas, ou se isso é um comportamento recorrente. Tá? E também o como ele lida com essa frustração. Aí agora, né? Ligadas em 220 volts. Especificamente, o que é uma criança, né, hiperativa? Em primeiro lugar, novamente, nós vamos ter uma preponderância do sexo masculino, do gênero masculino, né? A gente vai encontrar 3 vezes mais meninos hiperativos do que meninas. Aí essas questões de gênero também são interessantes para quando a gente precisa analisar estes diversos fenômenos que a vida coloca sob os nossos olhos. Esses sintomas surgem entre 3 e 5 anos, tá? E eles podem surgir também no começo da adolescência. Tá? São as épocas em que eles costumam se apresentar. E, atualmente, a estimativa é que 5% da população infantil, entre 7 e 12 anos, realmente apresente hiperatividade. 1,3% de adolescentes entre 13 e 19 anos, e estes dados que eu apresento neste trabalho é de um instituto alemão, o Instituto para Inovação e Avaliação em Saúde. Tá? Os sintomas principais. É uma criança distraída e agitada, mas isso é sempre em um grau superlativo, que a gente precisa diferenciar daquela distração e daquela agitação que são usuais na criança. Ela vai aparecer com estes quadros que a gente referiu. Ela facilmente se esquece das coisas e ela é impaciente. Tá? Dificuldade em respeitar limites. E não é que haja uma falta dos pais nesse caso. E isso é preciso que a gente reforce muito, porque às vezes os pais também se culpam, e se culpam porque a sociedade não reconhece esses transtornos na infância, não identifica esses fenômenos e lança todos a culpa dos pais, e não são. Como eu falei antes, acho que há necessidade de se fazer uma reflexão em torno de como se está lidando com a infância, sim. No entanto, não podemos generalizar. Né? Nem tudo será culpa dos pais. Mas o fato de uma criança com hiperatividade não responder a uma imposição de limites é característico de um outro problema. Então, os pais têm que ver se eles estão colocando o limite, né? Estão dizendo, olha, é aqui, não é ali, e mantendo esta posição para que a criança entenda que aquele ali é o espaço que ela não deve invadir, e ainda assim ela invade e enfrenta, e não está nem aí, pode ser um caso em que simplesmente ela não consiga responder a esse comando, porque ela já tem na sua estrutura essa questão de hiperatividade, assim como também eu não posso querer forçar um autista a ficar em público, porque ele vai se sentir extremamente mal. Ele não vai conseguir dar aquela resposta que eu espero. E eu preciso respeitar algumas coisas e observar. Se eu estou fazendo tudo em termos de educação e não estou conseguindo, posso passar a pensar, então sim, se houver outras dessas características, em um problema de déficit de atenção e hiperatividade. Falta de controle e decisões precipitadas. É aquela criança que ela literalmente age totalmente por impulso. Ela se atira. Ela não vai parar nem um minuto. Ela viu, quer uma coisa, ela vai lá e toma. Ela não consegue controlar esse impulso, por mais que tenha sido educada a dizer espera, né, a se treinar recompensa. Simplesmente, ela não tem controle para isso. E o outro aspecto é que ela faz brincadeiras, às vezes, bobas.
cansativas é aquela que irrita. Porque ela está se divertindo, é uma coisa idiota, mas ela está se divertindo com aquilo, embora a gente esteja por aqui daquilo. E tu diga, não quero, não quero, não quero, chega, já deu. Não, ela insiste. Fica como uma coisa meio repetitiva. E ela apresenta alterações rápidas de humor. Ela vai estar muito bem num momento e no seguinte ela pode estar chorando, ela vai alternar muito rapidamente o seu estado de humor. Agem sem pensar, até já foi colocado, né? Tem a ver com a questão do impulso. Eles não param para considerar nada do que esteja e nem mesmo o perigo, em alguns casos. Na adolescência, vai-se observar que a inquietação física que acompanha a hiperatividade se reduz, e se reduz muito. No entanto, a falta de atenção vai permanecer. E vai surgir um outro tipo de comportamento, enfatizando aquelas questões que na infância surgem como impulso, como falta de controle, como não saber lidar com a situação. Na idade adulta, eles vão aparecer como um comportamento mais agressivo e antissocial. Coisas para chocar, para afastar as pessoas. Óbvio, isso já é um problema emocional que vem desde muito cedo, que passou sem ser percebido na infância e que aí, na idade da adolescência, vai ser um adolescente mais rebelde e que vai apresentar estes problemas emocionais em decorrência dessa estrutura que já vem desde a infância, que não foi observada, que não foi encaminhada para as terapias adequadas e que na infância, aliás, que na adolescência, então, vai se mostrar, digamos assim, na sua quase plenitude. E aí vai surgir o problema da tendência ao uso de drogas. Porque o que acontece? Essa criança, como ela não sabe expressar o que sente, e ela se sente extremamente agitada, se sente inquieta e com dificuldade, e porque este fenômeno não foi identificado durante a infância, ao chegar na idade adulta, ela já vão dizer assim, não, agora graças a Deus se acalmou, mas esse aí desde criança é um problema. E na infância na adolescência se torna pior. E como ele continua carregando essa, vamos dizer assim, inquietação consigo, essa dificuldade de controlar emoções, de controlar pensamentos, de controlar impulsos, e isso não foi tratado devidamente, ele vai buscar nas drogas o alívio para os seus sintomas que ele próprio não reconhece, muitas vezes. Ele não identifica. Na infância, o paciente não vai identificar, precisa que o adulto identifique. Na adolescência, isto ainda vai perseverar, ele já vai conseguir falar um pouco mais do que ele sente, mas ainda assim não vai ser como o adulto. E aí a busca pelas drogas e o caminho que hoje, com relação a isso, é usado pelo crime, está aberto. E aí ele vai somar ao seu problema inicial o problema da dependência química, em vez de usar a medicação ou a terapêutica, a psicoterapêutica ou atendimento magnético que pudesse auxiliar, ele vai procurar, por falta de identificação e orientação do seu problema, ele vai procurar nas drogas, que são oferecidas a mãos cheias em qualquer lugar, o alívio para o seu problema. Então, como lidar, e nesse sentido aqui a gente está falando, como lidar quando se trabalha com essa criança, que apresente essas características, E isso aqui vale para a família, vale para quem trabalha com evangelização no centro espírita, vale para quem trabalha com criança em qualquer setor, e para nós que somos magnetizadores espíritas aqui, isto também é válido. Porque se eu preciso atender esta criança, eu tenho que saber
né, que estas características são exatamente as características que eu terei que trabalhar. Eu tenho que reconhecer, ver, ó, esse é o quadro, isto é o que ela apresenta, e para eu avaliar o meu trabalho, precisarei manter sempre em vista, esse é o fenômeno, isto é o que eu posso esperar dele, e eu tenho que atuar. E eu vou saber se o meu trabalho está dando resultados ou não, à medida que isto recuar. Tá? Então, eu preciso, por isso que eu falei antes, o meu paciente muitas vezes não fala, ou se fala, ele não responde, não se expressa de uma maneira como um adulto faria. Ele não tem nem consciência do que ele está sentindo muitas vezes. Estou me entendendo com essa coisa aqui. Tá? Então, eu vou precisar trabalhar, e um outro detalhe, tanto se eu for magnetizadora, se eu for evangelizadora, se eu trabalhar com essa criança profissionalmente, eu posso orientar a família, né, explicando o que a criança tem, dizendo qual é o trabalho que eu pretendo realizar com ela, quais são os resultados que se poderão esperar, e pedindo que a família dê um aporte diário a isso, porque eu estou lidando com uma situação que vai precisar mais do que simplesmente o passe. Né? Vai precisar que a família também lide com este fenômeno de uma outra maneira, reconhecendo ele, assumindo, dizendo para a sociedade que essa criança tem este transtorno e trabalhar este transtorno de uma maneira realmente positiva, né? Sabendo o que ele é e como lidar com ele. Algumas dicas, portanto. Ensinar a lidar com tarefas de forma organizada e menos impulsiva. Então, fazer jogos com essa criança é muito importante. Porque no jogo ele vai aprender a interação, ele vai aprender o momento da espera, o momento dele agir. Agora, tem que ser rápido. Porque ele é impulsivo, então eu tenho que saber lidar com essa impulsividade dele, para não frustrá-lo, para não desencadear o outro lado do fenômeno, que é ele não saber lidar com a frustração e agravar isso ainda mais. Então, ensinar a contar até 10 antes de realizar uma atividade, e aí eu coloquei entre parênteses. Na prática, muitas vezes, com muitas crianças, a gente consegue dizer para eles contarem até 3. Né? E aí vai aquela história, muitas vezes, um joguinho, eu posso fazer um jogo de acertar ou colocar alguma coisa na cesta, um basquete, um tiro ao alvo, qualquer coisa, um jogo de avançar em determinado percurso e aí contar. 1, 2, 3, vai. Às vezes, quando está no 2, ele já foi. Mas aí, temos que insistir para ir levando, então, tentando chegar a fazer com que ele espere para realizar uma atividade mais tempo. Usar placas, palavras como stop, pare. Como é uma criança que fala muito, tem aquela brincadeirinha bonita, vocês conhecem? Brincar de vaca amarela? A música é muito linda. Né? Mas a criança gosta. Né? E então é válido, porque eu vou fazer com que ela, por algum momento, controle a sua fala, que é uma fala impulsiva e repetitiva em muitos casos. Não é a ecolalia do autista, mas é a insistência num assunto. Então, eu vou conseguir trabalhar, né, com que ela fique algum tempo em silêncio, junto com outros. A mesma coisa vai valer para o brinquedo de estátua ou de stop, né, que ela vai, por algum tempo, parar. E isso aqui é muito bom quando a gente está trabalhando com ela no centro espírita e precisando aplicar um passe. Cada vez que alguém diz stop e ela para, a gente corre e dá continuidade ao nosso passe magnético, aproveitando um momento mais oportuno, porque ela está paradinha. O outro detalhe, a minha convivência com ela, como eu disse para vocês, eu preciso seduzi-la de imediato. Tem que ser amor à primeira vista. E eu preciso estabelecer nesse relacionamento regras claras. Ela tem que saber o que ela pode esperar de mim, o que eu vou fazer, e, óbvio, eu vou usar
uma linguagem infantil com ela, né? Eu vou usar uma linguagem que ela entenda. Não adianta eu explicar para ela que eu vou trabalhar o esplênico dela. Então, muitas vezes, a tia vai fazer um ventinho. A tia vai fazer um passe. A tia vai ajudar, vai dar uma energia boa, vai acender uma luzinha para ti. Porque não adianta eu querer explicar detalhes técnicos para uma criança. Também, ele tem que saber quais são as minhas expectativas. As tarefas que eu vou escolher para entreter essa criança e para desenvolver e trabalhar esse problema, elas terão que ser pequenas e imediatas. Não adianta eu querer fazer um jogo de Monopoly, por exemplo. Não vai dar certo. Eu vou ter que usar um joguinho de dados, uma coisinha mais básica, bem mais rápida, um jogo de bola de ti para mim, de mim para ti. Porque ela tem que conseguir se sentir realizada naquilo que ela conseguiu fazer. Se eu escolher uma brincadeira muito longa, ela vai se sentir frustrada, e aí eu volto àquela história, eu tenho que conhecer com o que eu estou lidando para saber o que eu posso esperar. Se eu frustrá-la, ela vai ter dificuldade de lidar com isso e vai aumentar, num primeiro momento, o trabalho. Consequências previstas e imediatas, né? Então, ela sabe quais são as minhas expectativas e a consequência, eu tenho que reforçar positivamente. Ela conseguiu, bate palma, dá pulinho, dá um doce, reforça isso. Que bom, abraça. É o reforço positivo que ela precisa. E ela tem que saber que cada vez que ela conseguir algo, eu vou reagir daquela forma. Da mesma maneira, se ela não conseguiu, eu vou dizer assim, ótimo, muito bom, você tentou, agora vamos de novo. Vou fazer uma outra brincadeirinha e vamos voltar de novo naquela que não tinha sido conseguida num primeiro momento. Essas brincadeiras também poderão nos auxiliar, devem, não é poderão, elas devem, nós devemos programá-las de tal maneira que a gente consiga fazer com que eles externalizem o tempo, que é outra coisa que eles não conseguem perceber. Então, tudo que possa ajudar a fazer com que eles percebam a passagem do tempo será muito válido. Reforçar pontos positivos, já falei. Não pressionar, também já falei, né? Não dizer assim, não, tu não conseguiu agora, vamos insistir neste que tu não conseguiu. Não, aí eu estou pressionando, e eu estou pressionando uma dificuldade que é mais do que um não querer, é uma impossibilidade dele naquele momento. Então, eu não posso pressionar. Eu vou aliviar e vou voltar à carga depois. Isso daqui foi muito interessante. Neste estudo, eles também observaram que uma das coisas que dá muito resultado com crianças com déficit de atenção e hiperatividade são caminhadas em torno de 20 minutos em locais verdes e tranquilos, que isso passa a ajudar na concentração. Lá na sociedade, nós temos um jardim bastante grande. E nós trabalhamos com essas crianças no jardim. Aí alguém poderá me dizer assim, bom, mas na nossa sociedade não tem um jardim tão grande. E eu tenho crianças hiperativas, por exemplo, no meu grupo de evangelização. O que impede de ir até a praça? O que impede de dar uma caminhada, de sair do local, se é uma coisa comprovada que faz bem se eu tenho crianças nessa condição? E que provavelmente faça bem para qualquer uma delas, mesmo as que não tenham estes transtornos. E aqui algo muito interessante. Essas pessoas que apresentam transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas também apresentam pontos positivos. Porque este não é dos comprometimentos psicológicos ou psiquiátricos, como quiserem chamar, dos mais graves. E elas apresentam pontos bastante positivos, porque, em geral, elas também têm uma boa dose de atrevimento. Então, são crianças ousadas, nós podemos ver aí uma personalidade que vai encarar alguns desafios, uma vez que se consiga trabalhar e superar essas características que vão surgir na infância e conduzir de maneira apropriada. Elas são crianças curiosas,
Energéticas, não precisa nem dizer, ou então não seriam hiperativas, né? Inteligentes e criativas, né? Também os estudos apontam isso, e isso precisa, sim, ser valorizado muito mais do que o transtorno ou a deficiência que elas apresentem. Os lados, o aspecto positivo precisa sempre ser reforçado, estimulado, valorizado, e, obviamente, tem que ser tratado, atendido da maneira adequada, identificado o transtorno que ela apresenta. Bom, e como é que nós fazemos o passe magnético nestes casos? Bem, em primeiro lugar, como eu disse antes, essas crianças não param. Então, eles são bastante parecidos com os nossos autistas, não são atendidos no mesmo horário, tá? Eles vêm, acompanham os pais naquilo que eu referi antes da nossa clínica geral, tá? Mas, como toda criança, qual é a ordem de atendimento? Prioritária. Por quê? Pela densidade dos fluidos, né? Porque ela está numa condição especial, então toda criança precisa ser atendida num trabalho magnético prioritariamente, juntamente com as gestantes, né? Também tem essa preferência pelos mesmos motivos. Então, elas entram na sala do passe, e nessa sala eu vou ter pirulitos, bonecas, joguinhos, e vou tentar, naquele momento, naqueles 15 minutos de atendimento magnético, entreter essas crianças para que o magnetizador atue, trabalhe, né, e faça o atendimento. O que é que nós observamos? Apesar, né, de ser diagnosticado ali que essas crianças são energéticas, isto é, como eu mostrei antes, constatado por este estudo feito na Alemanha. Não tem essa expressão, a conotação energética como nós entenderíamos no magnetismo, que essa criança tem uma superabundância de energia. Não. Elas muitas vezes se apresentam extremamente desvitalizadas, até porque essa sua personalidade, né, o transtorno que ela apresenta, essa compulsão por estar sempre em agitação, por não conseguir prestar atenção nas coisas, isso a desvitaliza. O pensamento desestruturado, para esses focos, o emocional desestruturado, desequilibra, né, digamos assim, então, o frontal, o coronário, aliás, o cardíaco, que vão ser, né, responsáveis pelas funções psicológicas, o frontal, muito vinculado às questões emocionais, o laríngeo, o cardíaco, eles vão se mostrar desvitalizados, porque são muito exigidos, estão em desequilíbrio, e, consequentemente, eles vão fazer aquele processo que todos nós conhecemos de sugar energia de outros centros vitais para buscar se compensar. Então, eles vão buscar muita energia no gástrico, tá, e vão descompensá-lo. Daí, se eu apenas trabalhar frontal, o laríngeo, ou o cardíaco, o humeral, sem atender o gástrico, eu não vou conseguir um efeito duradouro nesse atendimento, porque eu preciso atender a questão da energia que essa criança está despendendo, energia física, para que, regularizando este centro que vai ser consumido pela desarmonia dos anteriores, eu consiga reequilibrar, né, todo o seu sistema, né, como o Jacó disse, fica mais bonito falar assim, né, todo o seu ser magnético, tá, toda a estrutura magnética que cada um de nós possui. Então, basicamente, o que nós fazemos? Nós atendemos essas crianças com passes, em geral, calmantes, concentrados, trabalhando muito frontal, trabalhando muito cardíaco, mas muita energia no gástrico, porque ele fica descompensado em função da desarmonia que a hiperatividade e o déficit de atenção geram nos outros dois centros vitais. Tá? Obviamente, vamos sempre encerrar com muitos perpendiculares, e aqui o perpendicular para nós tem efeito duplo, triplo, quadruplicado. Porque, como a gente sabe, o perpendicular ele vai fazer correr a energia, né, a energia magnética em todo o ser, e vai fazer com que essa energia, a natureza vai levá-la a outros pontos
né, que sejam necessários. E como essa criança, em geral, não para, eu vou adequar as técnicas com as quais eu vou passar essa energia concentrada nesses pontos à condição que ela me oferece naquele momento de trabalho. Porque ela não vai ser um paciente que vai deitar na maca, que vai sentar na cadeira ou que vai ficar paradinho na minha frente. Então, eu vou precisar adequar isto. Ok? Posso liberá-los uns minutinhos antes para o almoço? Podemos? Então, pessoal, muito obrigada. Com relação a essa primeira parte, era isso. Voltamos para o segundo módulo, após o almoço, aí com um teminho um pouco mais complexo. O Jacó quer dar uma palavrinha, só um minuto. Eu pediria que vocês não se ausentassem. Tem uma hipótese aqui bem relevante. Eu estava ali conversando com a Sônia para colocar mais tarde, mas já que teve uns pouquinhos minutos, a gente vai precisar de 5 minutos só. E eu acho que é interessante para todo mundo. Eu poderia chamar a Fátima. Fátima, onde você está? Ali está. A Fátima, ela viveu uma experiência que para mim é totalmente nova e, de uma certa forma, como eu disse a ela, teoricamente, se alguém me perguntasse o que ela vai falar aqui, eu diria, não é possível. Então, é mais um caso que, apesar de quebrar um pouco toda a programação, eu acredito que vale a pena a gente ouvir o que a Fátima, ela me prometeu que em 5 minutos ela narraria. E aí a mocinha ali, a dona do controle do tempo é aquela ali, ó. Ela sorri, é simpática, mas ela é cruel até não querer mais. E a Fátima, então, vai falar para a gente aqui. Eu acho que vocês vão se surpreender da mesma maneira que eu me surpreendi. Fátima, se apresente. Bom dia a todos, meu nome é Fátima, eu não esperava por isso. Bom, vamos lá, vou tentar fazer em 5 minutos. Meu nome é Fátima, eu sou médica pediatra, eu moro em Niterói e trabalho com magnetismo há 6 meses. Iniciei, sou da primeira turma do Grupo Espírita Regeneração, Casa dos Benefícios, fundada por Adolfo Bezerra de Menezes em 1891, no Rio de Janeiro. E foi uma casa que me acolheu depois de um processo muito grave que eu passei na minha vida, talvez a fase mais difícil que eu passei na minha vida, que eu achei que não fosse sair nunca mais. Então, me formei na primeira turma de magnetizadores dessa casa e agora, um ano após, estou aqui, né? E quando o Jacó iniciou a abertura no sábado, eu estava sentada ali atrás e eu me emocionei bastante, porque exatamente há um ano atrás eu estava na minha casa, no meu quarto, num quarto escuro, fechado, sem comer, sem tomar banho, em posição fetal. Eu iniciei um quadro de depressão, de quadro depressivo maior, no dia 2 de novembro de 2012. Não sabia, não tinha noção de que seria uma depressão. Acordei, simplesmente, de repente, com um torpor absurdo, uma dificuldade de me levantar, uma tristeza, uma angústia, como se um alien fosse sair de dentro de mim. Eu achei aquilo estranhíssimo, nunca tinha sentido isso na vida. Tenho casos de depressão na família, mas sempre acomete o gênero masculino, né? E o último caso é bastante distante, foi o meu avô. E o que acontece? Eu acordei não tinha motivo nenhum para estar daquele jeito. Era um feriado, eu estava em Rio das Ostras, é uma cidade praiana, no Rio. Eu liguei para o meu marido e disse que ele não viesse, né? Porque eu não tinha a menor condição de ficar ali. Eu estava sem carro, peguei um ônibus e fui até Niterói, e foi a pior viagem da minha vida, porque eu achei que eu não fosse chegar nunca mais. Cheguei em Niterói e aquilo só piorava, mas mesmo assim continuei trabalhando. Natal e Ano Novo foi para mim o pior Natal e o pior Ano Novo que eu já passei na minha vida. E no dia 4 de janeiro, por influência de alguns colegas médicos, olha, você procura um psiquiatra, você está iniciando um quadro de ansiedade ou um quadro depressivo. Eu procurei o primeiro psiquiatra, ele me receitou a fluoxetina, iniciou com uma dose baixa, chegou à dose máxima até 60 miligramas,
eu parei de comer, emagrecia, assim, a olhos vistos, a ansiedade piorava, ele substituiu para outra medicação, enfim. Para resumir, a medicação foi substituída com esse psiquiatra 3 vezes. Eu mudei de psiquiatra, fui para um outro psiquiatra, e a medicação foi substituída 2 vezes. Cheguei na última medicação, que foi a venlafaxina, que era a medicação mais usada, né, a vedete do momento. E, normalmente, as pessoas respondem a 75 miligramas de venlafaxina. Eu cheguei a 325 miligramas e não saía do quadro. Bom, isso foi se estendendo até agosto. Mas, antes disso, eu trabalhei mesmo assim, não sei nem como, né? E para a pediatria é muito difícil, porque as crianças entravam dentro do meu consultório e abriam a boca a chorar. Eu falei, tem algo de errado comigo. Eu sabia que eu não estava sozinha. Eu não sou médium vidente, eu não sou médium audiente, eu não ouço, não tenho clarividência nem clareaudiência. Eu não ouço, eu não vejo, mas eu sinto, sempre senti, mas nunca dei muita importância, mas dessa vez foi assim, gritante. As crianças entravam, me olhavam e choravam. Eu tinha absoluta certeza que eu não estava sozinha. Eu não conseguia entrar dentro da minha casa, eu não conseguia entrar dentro do meu quarto. Voltar para casa, para mim, era um drama, porque eu sabia que ele estava me esperando. E fazia de tudo, estava assim, sempre junto comigo, sentia claramente o deboche, ele debochando e se vangloriando que eu estava cada vez pior. Eu falava isso, eu sou espírita desde 2003, no decorrer do processo eu fui a 5 casas espíritas em Niterói diferentes e ouvi de todos a mesma coisa. Minha filha, se você não está tendo a resposta médica adequada, e depois todo esse processo que fizemos aqui, isso em cada uma delas, né, eu seguia todo o protocolo da casa, e quando chegava nos finalmente, eu ouvia o seguinte: bom, existe uma necessidade de uma reforma íntima, existe uma necessidade gritante de fazer o ESD, né, ensino sistematizado da doutrina espírita, durante 2 anos. Ora, durante 2 anos, isso é afloramento da sua mediunidade, mas você não pode trabalhar. Não pode. Você não está em condições de trabalhar, você vai piorar o assistido. Você tem que fazer um curso de médiuns durante 2 anos. O ideal é que um curso de ESD durante 2 anos. Depois um curso de médiuns durante 2 anos. Ora, aí eu fazia a seguinte pergunta: bem, se eu estou em posição fetal na minha casa e sem conseguir sequer levantar da cama para tomar banho, você quer que eu me levante e saia da minha casa e venha até aqui e assista um curso de ESD durante 2 anos. No decorrer desse período, provavelmente, eu já me suicidei, né? E vou levar o nome de cada um de vocês para junto do caixão comigo. E entregarei a cópia ao meu marido, para que ele convide cada um de vocês ao meu enterro. Isso eu falei em todos os centros espíritas. No último, por ironia do destino, um dos trabalhadores, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é a Rosana Dória, ela chegou para mim e falou assim: olha, Fátima, depois de bastante tempo, tem um trabalho do Jacó e tal, sobre magnetização. Seria bom que você talvez fosse ao Rio Grande do Norte. Eu falei assim: gente, eu vou à Rússia se fosse necessário. Estava pretendendo ir ao Rio Grande do Norte. Mas eu não tinha condição, eu não descia da minha casa para ir ao supermercado. Enquanto isso, o meu psiquiatra, que é judeu, né, sabendo que eu sou espírita, ele foi indicado por um amigo neurologista, que é presidente de uma casa espírita em Niterói, e o meu psiquiatra já estava na dose máxima de venlafaxina. Eu peguei o livro do Jacó, que é sobre depressão, e li, nos meus períodos poucos de lucidez, e fazia os dispersivos como ele ensinou, no esplênico, e no humeral, porque eu tinha certeza que eu estava sendo obsidiada, eu não conseguia, eu fazia assim.
né? Mas aquilo me deu uma certa... Eu fiquei mais períodos lúcida. Os períodos que eram poucos, de 1 minuto, 2 minutos ao dia, passaram a 5, a meia hora, 2 horas, e nesses períodos eu estudava mais, eu ia para a internet, a ponto de eu ter... Os meus períodos eram muito maiores de lucidez do que de torpor, e nos meus períodos de torpor, quem estava me obsediando, já que eu estava lutando contra, resolveu se manifestar. Então, eu tive 3 incorporações em casa, uma na frente do meu marido, outra na frente dos meus filhos. E, depois da última incorporação, eu, inconsciente, tentei o suicídio. E fui levada a uma casa em Ibiúna. E, nesta casa, foi feito, então, o processo desobsessivo, que se iniciou com o meu trabalho dentro da sala de cura. No dia que eu estive lá, eu fui levada para a sala de cura e fui fazer um trabalho doando os meus fluidos no canto da sala. Nos 3 sábados seguintes, fiquei lá 1 mês, eu trabalhei dentro da sala de cura, sem ter feito um curso de médiuns e nem o ESG. E hoje estou aqui, totalmente curada, né? Graças às orientações do meu querido Jacomelo. E devo confessar que, quando ouvi seu nome, foi dentro da sala de atendimento fraterno, e quem estava me atendendo falou o seguinte: o Jacó fez um trabalho com água magnetizada e ele teve depressão durante 41 dias. Eu até falei isso para eles ontem. Falei, 45 dias? Coitado, ele não sabe o que é depressão. E ele se acha capaz de escrever alguma coisa? Você está de sacanagem comigo. Entendeu? E hoje eu estou aqui. Muito obrigada. Agora, o trabalho de magnetização foi junto com o de desobsessão, tá? Se não fosse... Obrigado a todos por terem ficado. A história é essa.